Ele é demais. Ele é histórico. Ele é a história. Kylian Mbappé Lotin, ame ou odeie, o jovem prodígio francês que encantou o mundo do futebol rapidamente, não é qualquer jogador. Mbappé nunca foi taxado de promessa, porque desde o seu começo, todos sabiam que ele já era uma realidade. Mbappé de cabeça, ele toca no meio de Holanda, devolveu o Mbappé! Golaço! Que isso? Ele é demais! Ele é histórico! Ele é a história! Ele é Kylian Mbappé! Que ele é craque, ninguém tem dúvidas, mas devido à sua personalidade um tanto quanto duvidosa, Mbappé já acumulou alguns haters ao longo da carreira. E além disso, viveu momentos de amor e ódio com a torcida do Paris Saint-Germain da França. Com direito a uma apresentação de gala, hoje ele é jogador do Real Madrid e está realizando um sonho jogando com a camisa 9 do time merengue. E a sua história teve início lá nas ruas do subúrbio de Paris. Toda a história tem um começo, e a desse moleque começou lá na França, na cidade de Paris, no dia 20 de dezembro de 1998. Filho de Wilfried Mbappé e Faisal Amari, Kylian Mbappé Lotin tem origem africana. Seu pai é de Camarões e a sua mãe é argelina. E graças a eles, o esporte sempre esteve envolvido nessa família. A mãe foi uma jogadora de handebol, enquanto o pai jogou futebol amador e era treinador de um time chamado AS Bondy, que leva o mesmo nome do bairro onde ele nasceu, em Bondy, que fica no nordeste de Paris. Por lá foi onde Kylian começou a jogar futebol, aos 6 anos de idade. Para os garotos da periferia de Paris, jogar bola não era apenas lazer, era uma forma de dar um futuro melhor para a família, e por causa disso, muitos sonhavam em se tornar jogador de futebol profissional um dia. Com Kylian Mbappé, ou Kiki se preferir, isso não foi diferente. Desde cedo, ele queria ser jogador. Ele era tão obcecado por futebol que fazia a bola de travesseiro segundo o pai. E em campo, dava pra ver que o moleque tinha talento, quando jogava pelo AS Bondy. Ele tinha o costume de contar todos os seus gols em uma parede, e preferia assistir os jogos de futebol ao invés de desenhos ou filmes. Mbappé tem um meio-irmão que foi adotado, chamado de Giris Kembo Eboko, que era mais velho que ele e já naquela época jogava futebol profissional no time chamado Stade Rennes, da França. Em 2010, o irmão conseguiu que Kylian jogasse no sub-12 do Stade Rennes, e por lá, Mbappézinho começou a destruir contra garotos 2 anos mais velho, fazendo belas jogadas e grandes jogos. Logo seu nome passou a ser conhecido pela França, principalmente depois que ele ganhou um torneio pela equipe, tanto que ele até deu uma entrevista quando jogava futebol em um campo de terra pelo bairro. Mbappé vestia a camisa do Milan, do Robinho, jogador brasileiro. O destaque de Kiki foi tanto que o Chelsea da Inglaterra convidou ele para fazer teste no clube. Ele fez a viagem com a mãe, e ao chegar em Londres, deixaram o garoto decorar seu quarto do jeito que quisesse. E mesmo estando nas instalações do Chelsea, Mbappé encheu o quarto de posters e fotos do Cristiano Ronaldo com a camisa do Real Madrid, porque o português sempre foi o seu maior ídolo, até nos dias de hoje. Durante a semana de testes, ele jogou muito bem, mas os olheiros disseram que ele só era bom com a bola nos pés. Sem a bola, ele não sabia marcar ou correr em campo, e pediram para que ele voltasse em uma outra oportunidade para fazer mais um teste. Então, entrou em ação a mãe do jogador. Faisal Amari ficou indignada com a ideia do Jim Fraser, que era o responsável pelas categorias de base do clube inglês. A mãe de Mbappé disse: "Meu filho não vai voltar. Ou vocês ficam com ele agora, ou pagam 50 milhões de euros daqui a 5 anos. E assim acabou a história de Mbappé no Chelsea. O garoto até chegou a pedir um autógrafo para o craque Didier Drogba, quando esteve por lá. Porém, o jogador marfinense, ídolo no Chelsea, recusou. Mbappé não se abalou, e em 2011 ele passou a jogar no Clairefontaine, que é um clube da própria federação na França que só recruta os melhores jogadores jovens do país. Sabendo da recusa do Chelsea e do talento de Mbappé no Clairefontaine, o astro Zinedine Zidane, em 2012, convidou o garoto para jogar no Real Madrid. Na época, Zidane era treinador da base do time merengue e o Kylian tinha apenas 14 anos. Nesse vídeo, o Kylian está ouvindo as instruções do Zizou. Durante esse período, o moleque ainda conheceu seu ídolo Cristiano Ronaldo pelos corredores do time merengue. Mbappé quase fechou com o Real Madrid naquela época, mas no fim, ele acabou sendo contratado pelo Mônaco. Com 14 anos, ele já jogava no sub-17 da equipe. Dava para perceber que ele era muito fã do Cristiano Ronaldo. Ele imitava tanto o CR7 que até o jeito de correr era diferente. Todo duro e travado, estilo robozão, cintura de cimento. E assim como o ídolo, Mbappé tinha muita velocidade. Era normal ver ele colocando os adversários para comer poeira em campo. O estilo de jogo era o mesmo que o de hoje em dia. Ele adorava jogar pela ponta esquerda para poder cortar para a direita, driblar e chutar. Mbappé se destacou rapidamente jogando pelas categorias de base do Mônaco. Com 15 anos, ele já jogava na equipe sub-19 e participava dos juniores da seleção francesa. No ano seguinte, com 16 anos, Kylian Mbappé Lotin fez a sua estreia pelo time profissional do Mônaco.
faltavam apenas algumas semanas para ele completar 17 anos. Ele era, naquela época, o jogador titular mais jovem da história do clube. Na temporada de estreia, ele teve um tempo de jogo mais limitado e acabou marcando apenas um gol. Na temporada seguinte, 2016-17, o mundo passou a conhecer de vez o então jovem promissor Kylian Mbappé, não só pela qualidade individual dele, mas também porque aquela equipe do Mônaco chamou a atenção. Além dele, no time também tinha o português Bernardo Silva, o atacante colombiano Radamel Falcão, o brasileiro Fabinho, volante e mais alguns outros bons jogadores. Aquele time realmente se destacou, Mbappé em especial mais ainda. Com apenas 18 anos, ele marcou 15 gols e deu 11 assistências no francesão. Ele amadureceu muito rápido e passou a ser um dos principais jogadores do time. Mbappé jogou tanto que foi eleito como o melhor jogador jovem do campeonato francês. O Mônaco foi tão bem que ganhou o francesão com 95 pontos. Tiveram apenas 3 derrotas. O poderoso PSG ficou em segundo com 87 pontos. Kylian fez até mesmo um hat-trick naquela temporada. Jogou muito. Mas onde ele mais se destacou foi na Champions League. O Mônaco veio embalado depois de uma grande fase de grupos. Nas oitavas, eles pegaram o Manchester City e tomaram 5-3 no jogo de ida. E o Mbappé marcou seu primeiro gol na Champions. Deixa eu ver, a condição é boa, pintou! Gol! Mbappé! Gol do garoto! Depois, no jogo de volta, Mbappé marcou mais um. Mônaco venceu por 3-1 e se classificou para as quartas. Contra o Dortmund, o moleque marcou 3 gols em 2 jogos e começou a fazer sua clássica comemoração cruzando os braços. Ele faz isso porque seu irmão mais novo, o Ethan Mbappé, comemorou assim quando eles jogavam game FIFA juntos. E o garoto pediu pro irmão mais velho começar a fazer isso nos jogos. Aí Mbappé fez o que o irmão sugeriu e virou moda. Mas o time do Mônaco chegou até as semifinais. Enfrentaram a Juventus de Turim e não conseguiram se classificar. Mbappé marcou mais um gol e terminou aquela Champions League com 9 jogos e 6 gols marcados. Em toda a temporada foram 46 partidas, 28 gols e 14 assistências, com apenas 18 anos. Diversos times do mundo inteiro cresceram os olhos para tentar contratar a jovem estrela e tirá-lo do Mônaco. Os principais foram o Real Madrid e o Paris Saint-Germain. Depois de uma série de negociações, Mbappé decidiu se juntar ao PSG por empréstimo inicialmente e realizar um sonho que era jogar ao lado do ídolo Neymar. Não escolhi o PSG por causa do Neymar. Antes, eu já estava pensando no Paris. Ter Neymar só foi mais um atrativo. Jogar com Neymar é algo extraordinário. Todos sabem o jogador que ele é. Disse o Mbappé em entrevista ao Telefoot. E a temporada 2017-18 foi o início da dupla casca de bala, Kylian Mbappé e Neymar Jr. Sério, os dois eram muito parceiros dentro e fora de campo. Mbappé nunca escondeu a admiração por Neymar e dizia que o brasileiro era como o irmão mais velho. Neymar me colocou embaixo de sua asa. Comigo, ele se comporta como um grande irmão. Ter um jogador como ele, que o ajuda todos os dias, é realmente bom. Pois é, e o começo dos dois no Paris Saint-Germain foi muito bom. Neymar já era um craque renomado, mas que enfrentava um novo desafio tentando levar o time para o topo do futebol, enquanto Kylian estava começando a desfrutar do mais alto nível do futebol europeu. 2017-18, o mundo conheceu o Mbappé de fato. Mostrando habilidade pelo PSG e pela seleção francesa, o Donatello jogou muito. Mbappé começou a temporada jogando muito bem. Somado ao que ele fez na anterior, ficou fácil para os jurados decidirem e darem o prêmio Golden Boy para ele em 2017. Mbappé recebeu 291 votos e levou o prêmio com apenas 18 anos. E não dá pra negar que a aparência desse moleque lembra muito dos Tartarugas Ninjas. Tanto que durante uma partida, alguns torcedores invadiram o campo fantasiados disso e foram comemorar o gol com os jogadores do Paris. Mas as brincadeiras aumentaram e o Thiago Silva, zagueiro brasileiro, deu de presente para o Kylian uma máscara dos Tartaruga Ninja. O vídeo viralizou, o Mbappé caiu na pilha, mas teve gente que não gostou.
A mãe dele, a Faisal Mari, criticou o apelido de Donatello e as brincadeiras que Neymar, Daniel Alves e Thiago Silva faziam com seu filho. Apesar disso, Donatello continuou jogando muito com a camisa do Paris. Durante um período daquela temporada, o Neymar acabou machucando o metatarso em um jogo contra o Olympique de Marseille. E Mbappé passou a ser o craque do time ao lado do uruguaio Edson Cavani, com a ausência do brasileiro. No final, o PSG conquistou o campeonato francês. Na Champions, caíram para o Real nas oitavas, mas o grande destaque do Tartaruga Ninja foi mesmo na Copa do Mundo de 2018. Mbappé, com seus 19 anos, fez história. Na segunda partida contra a seleção peruana, Mbappé marcou seu primeiro gol em uma Copa. Perdeu, Pogba, recupera, toca no Giroud de esquerda, Mbappé! O gol transformou o atacante no jogador francês mais jovem a marcar um gol em uma Copa do Mundo. Superou a marca que antes era de David Trezeguet, e ele obviamente não ia parar por aí. Os franceses venceram todos os jogos da fase de grupos e chegaram até as oitavas contra a seleção argentina, e quem não conhecia o Mbappé passou a prestar atenção nele. Era o duelo de Messi contra Mbappé, porque o jovem francês estava se destacando muito na competição. Logo aos 10 minutos de jogo, ele deu uma arrancada que chocou o mundo do futebol. Pênalti sofrido, e os fanáticos por futebol espantados com o que o garoto fez. Mbappé alcançou a velocidade de 32,4 km/h na arrancada. O Griezmann foi para a cobrança e converteu. E na partida ainda teve muita coisa para rolar. Depois, o Di Maria deixou tudo igual com um golaço, e os argentinos viraram com o gol do mercado no início do segundo tempo. Mas o melhor ainda estava por vir, porque o Pavard marcou o gol mais bonito daquela Copa. Depois do empate, Mbappé pegou a sobra na área e virou o placar para os franceses. Para completar, o moleque ainda marcou mais um e garantiu a vitória para os franceses em 4-3. Mbappé foi o grande destaque e melhor jogador da partida. Eliminou o Messi e passou a ser aclamado do mundo do futebol. Ele passou em branco nas quartas e na semi, mas na grande final ele marcou mais um na vitória sobre a Croácia. A França venceu por 4-2 e o Mbappé igualou a marca de ninguém mais, ninguém menos que Pelé, marcando um gol em uma final de Copa. Só ele e o Pelé fizeram gol numa decisão de Mundial tendo menos que 20 anos. O próprio rei do futebol parabenizou ele. Além disso, Mbappé foi eleito como jogador revelação no torneio e se tornou campeão mundial. Uma Copa realmente de gente grande. Com o desempenho, Mbappé começou uma série de polêmicas porque muitos começaram a dizer que ele passou a ser melhor e mais importante que o Neymar, mas o jogador francês não quis criar desentendimentos e disse que não era nada daquilo que a mídia estava falando. De qualquer forma, após o desempenho na Copa do Mundo, Mbappé se tornou o jogador mais valioso do mundo naquela época, com valor estimado na casa dos 200 milhões de euros. Com isso, o Paris Saint-Germain não teve dúvidas e contratou o jogador do Mônaco por 180 milhões de euros em um contrato de 4 anos. Mbappé se tornou oficialmente um jogador do Paris, e a sua história no clube estava apenas começando. Mbappé terminou a temporada 2017-18 com 46 partidas, 21 gols e 16 assistências. No final de 2018, Kylian Mbappé ficou na 4ª posição na lista dos melhores jogadores do mundo. Ele ficou na frente do Messi e atrás de Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo e Luka Modric, que foi o vencedor do prêmio. E a temporada 2018-19 começou a todo vapor. Kylian recebeu a camisa 7 no Paris Saint-Germain, número que ele sempre gostou por causa do astro português Cristiano Ronaldo. Além disso, na seleção francesa, o moleque recebeu a pesada camisa 10. Muita moral e muitas expectativas em cima do futebol do Donatello, mas ele, como sempre, não sentiu a pressão. Apesar do golaço nesse jogo, Mbappé virou assunto de polêmicas porque levou um cartão vermelho que o fez ficar suspenso por 3 partidas.
Ele deu um baita empurrão no adversário depois de ser derrubado, mas quando voltou a campo ele jogou muito. O Paris venceu o Lyon por 5-0 e o Kylian marcou 4 gols no jogo em apenas 13 minutos. Driving forward, and then Mbappé, who then scored a hat-trick with an emphatic as Marquinhos put the ball on a platter for him, but the ball inevitably falling to the Frenchman, and his 4th goal of the evening. A cada partida, ele jogava cada vez mais, chamando a responsabilidade pela ponta e se destacando. Inclusive, a parceria com o Neymar estava a todo vapor. Durante aquela temporada, Neymar se lesionou gravemente mais uma vez, de novo no metatarso, e ficou de fora dos gramados por 3 meses. Por causa disso, Mbappé fez dupla de ataque com o uruguaio Edson Cavani e marcou gol a rodo na Liga de Fazendeiros da França. Em 29 partidas, ele marcou 33 gols no Campeonato Francês e se tornou artilheiro isolado daquela temporada. Na Liga dos Campeões, Mbappé também jogou muito bem, porém a equipe não foi longe. Neymar se ausentou na fase de mata-mata, e nas oitavas contra o Manchester United, Mbappé recebeu a responsabilidade de classificar o time francês. Eles até venceram o primeiro jogo por 2-0 com direito a um gol do Mbappé. Esquerda, Mbappé por dentro de Maria pro meio, Mbappé! Gol! Olha só a reação do Neymar machucado assistindo ao jogo dentro de casa. Ai, é nóis! Ai, cara! Eu avisei! Em clima de festa, Neymar fez aniversário e convidou diversas pessoas famosas e todo o elenco do Paris. Mbappé sempre disse que não era fã de festas e baladas, mas fez questão de comparecer ao aniversário de seu amigo, e até foi no palco dançar com ele. Mas o clima de alegria foi embora depois do jogo de volta contra o United. O Paris acabou levando a pior e perdeu por 3-1, dando adeus à classificação. Neymar assistiu a partida de dentro do estádio e ficou com uma cara de besta quando a partida terminou. Era a terceira vez seguida que eles eram eliminados nas oitavas de final. Depois disso, as primeiras polêmicas envolvendo uma possível saída de Mbappé começaram a surgir. Kylian deixou claro que queria mais apoio do clube e até reclamou dos privilégios que o Neymar tinha por lá. Apesar disso, Mbappé vivia sua melhor temporada até então e teve ótimos números. Foram 43 partidas, 39 gols e 17 assistências distribuídas. Ele foi eleito o melhor jogador do campeonato francês e durante a entrevista disse que ficou decepcionado com o desempenho do clube na temporada e ainda completou: "Foi importante para mim porque eu estou chegando agora a um primeiro ou segundo momento de mudança em minha carreira. Descobri muitas coisas aqui. Acho que agora é o momento de ter mais responsabilidade. Espero que possa ser no Paris Saint-Germain. Seria com grande prazer, ou pode ser em outro lugar, para um projeto novo, mas gostaria de agradecer a vocês." A declaração não pegou bem. Segundo o jornal Sport, o técnico do PSG na época, o Thomas Tuchel, se irritou com o jogador pedindo para ter mais responsabilidade no elenco. Essa foi a primeira dor de cabeça causada por Kylian, e mais outras estariam por vir dali em diante. A publicação também apontou que Mbappé ficou insatisfeito com os privilégios recebidos por Neymar dentro do clube, que também tinha um salário superior ao do francês. O Sheikh Nasser Al-Khelaifi disse que não ia tolerar atitudes de popstar no elenco do PSG e tranquilizou as coisas em relação ao Mbappé. Ele quer se envolver mais em nosso projeto para crescer com a equipe, com o clube. Eu expliquei para ele que nós devemos buscar as responsabilidades, não questioná-las. Nós não esperamos, nós provocamos. Como ele é muito inteligente, tenho certeza que entendeu. Ele vai estar no PSG no próximo ano? Eu não tenho 100% de certeza, tenho 200%. Passado as polêmicas, a temporada 2019-20 começou com sabor azedo, já que o clima estava um tanto quanto pesado entre os jogadores. Mas com o passar do tempo, as coisas foram se acertando, e ele marcou até um golaço de letra contra o Nantes. Will come in to replace him. Here's Di Maria with a bit of space to work. Di Maria looking for Mbappé. Mbappé, the back heel is magnificent! Lightning quick counter from Paris. And this time there's no doubt. PSG 1, Nantes 0. Mbappé passou a se tornar um dos artilheiros da história do PSG rapidamente.
muitos gols e muitas boas performances que o fez ser considerado o rosto do time. Mas aquela temporada foi uma temporada de recuperação para o brasileiro Neymar, que apesar das lesões que teve, voltou jogando muito bem, e ele voltou a ser o protagonista do time. As coisas pareciam estar bem entre eles. Teve até golaço como assistência do Ney. Kylian fez questão de tranquilizar todos os fãs e torcedores do Paris, dizendo que não havia brigas entre ele e o Neymar. E naquela época, Neymar havia pedido para sair do PSG porque estava insatisfeito e queria voltar para o Barcelona. Quando eu cheguei a Paris, não havia debate. Ele era a superestrela. Eu tinha vindo para ajudá-lo um pouco. Então, ele se lesiona, perde a Copa do Mundo e eu ganho. E começam a surgir histórias da nossa suposta rivalidade, sobre minha vontade de ocupar seu lugar. Me surpreendeu escutar isso. Mbappé se tornou o jogador mais valioso do mundo, mas a mídia francesa continuava dizendo que ele não se sentia valorizado pelo Paris Saint-Germain, já que tudo no clube era voltado para o Neymar. Na visão do francês, todos os privilégios, principalmente midiáticos do clube, eram a favor do Ney. Bom, verdade ou não, o fato mesmo é que na Champions League da temporada 2019-20, o Paris surpreendeu. Com a ausência de Neymar por indisciplina e lesão, Mbappé liderou o time do Paris durante quase toda a fase de grupos. Meteu hat-trick de gols e assistências. Na fase de mata-mata, o time do Paris estava embalado. Nas oitavas contra o Borussia, eles fizeram bonito e venceram por 2-1. Só que a partir daí, veio a pandemia e tudo mudou no mundo da bola. Os jogos passaram a não ter público e foram jogos únicos a partir dali. Neymar começou a se destacar e se tornou o protagonista da equipe novamente, levando eles até a grande final da competição. Tudo ia bem em Paris. Até a amizade entre ele e o Kylian Mbappé era bonita de se ver. Os dois mostraram que eram parceiros. A cidade parisiense estava em festa nas ruas, já que não podiam entrar nos estádios. Simplesmente uma loucura proporcionada pelo futebol. Era a primeira vez que eles chegavam a uma final de Liga dos Campeões. Porém, na grande final, o Paris não jogou bem. Mbappé muito menos. E ele até mesmo perdeu uma chance incrível na partida que fez falta no final. Manda o jogo seguir, vamos ver quanto tempo vai dar de acréscimo, saiu jogando errado, Mbappé, rolou, Ander Herrera de volta, Mbappé, bateu fraquinho! O Bayern venceu por 1-0, com o gol do Coman, e conquistou a Liga dos Campeões de 2019-2020. A decepção foi grande, todos os jogadores ficaram tristes e cabisbaixos, mas prometeram fazer melhor no próximo ano. Mbappé terminou aquela temporada com 37 partidas, 30 gols e 18 assistências. No francesão, ele foi o artilheiro com 18 gols, ao lado do Ben Yedder. Na lista dos melhores jogadores do mundo, ele ficou na 6ª posição. Na temporada seguinte, Kylian começou muito embalado fazendo bonito. Teve partida que ele fez 4 gols, teve partida que ele fez 3, Mbappé balançou a rede diversas vezes, e em jogos importantes. Enquanto Neymar estava de fora de várias partidas devido a lesões, Mbappé é quem era o responsável por carregar a equipe e liderar todo mundo, tanto que ele se tornou o batedor oficial de pênaltis com a ausência do brasileiro. Mbappé with goal number 11 of the season. He tops the Ligue 1 Uber Eats scoring charts. He'll celebrate his 22nd birthday. No campeonato francês, Kylian foi novamente o artilheiro com 27 gols. Em certos momentos, Mbappé ficava irritado com o técnico Thomas Tuchel, principalmente quando era substituído, mesmo se o time estivesse ganhando de goleada, como aconteceu uma vez contra o Montpellier em 2020. Mbappé saiu reclamando e ficou de cara fechada no banco. No fim daquele ano, Tuchel deu adeus ao cargo de treinador do Paris Saint-Germain, e quem assumiu o comando foi o técnico Mauricio Pochettino. A partir daí, todos esperavam um Paris renovado e diferente, e eles realmente mudaram. Na Liga dos Campeões, Mbappé se destacou em muito nas oitavas de final contra o Barcelona. Jogando dentro do Camp Nou, o francês fez um hat-trick histórico na vitória por 4-1 do PSG. Se liga só. Marquinhos, bola comprida pro Kurzawa, de primeira lá dentro, Mbappé, perna esquerda, gol! A mão tá um pouco mais aberta, né? Olha a bola pro Florenzi, condição boa, Mbappé! O Paris Saint-Germain contra golpe, Draxler tem na esquerda o Mbappé, é pra ele, pintou o terceiro dele, golaço! Depois, ele marcou mais um gol no jogo de volta contra o Barça. E nas quartas contra o Bayern de Munique, Kylian fez 2 gols na vitória por 3-2 dentro da Allianz Arena. A primeira chegada do PSG agora é com o Neymar e ele tem espaço acelerando. Um bolão na área pro Mbappé. Gol! Kylian Mbappé! A bola é boa, o Di Maria já acelera. É pro Mbappé,
Mbappé, o Neymar vai correndo pelo meio. Mbappé pra cima do Boateng, ajeitou pro chute! Gol! Naquela altura ele já era considerado o melhor do mundo na temporada. Porém, o PSG caiu na semifinal para o Manchester City e deu adeus à Liga dos Campeões. No campeonato francês, eles não conseguiram ser campeões dessa vez e perderam o título para o Lille. Para piorar, na Eurocopa, a grande favorita e campeã do mundo França, que tinha vários jogadores de ponta como Antoine Griezmann, o Paul Pogba, o Olivier Giroud e vários outros, acabou caindo nas oitavas de final na disputa de pênaltis contra a Suíça. Kylian não marcou gols no torneio e ainda perdeu o último e decisivo pênalti nas cobranças alternadas. To keep France in the tournament. And Mbappé is the one to falter. He's the fall guy. The walls of the French castle. Apesar do péssimo encerramento, a França ainda foi a campeã da Nations League, vencendo a Espanha por 2-1 na final com o gol de Mbappé. E aquela foi uma temporada absurda de Kylian. Foram 47 partidas, 42 gols e 11 assistências. Artilheiro do campeonato francês e oitavo melhor jogador do mundo. O jogador francês estava em fim de contrato com o Paris Saint-Germain e enrolava com a renovação. Motivo? O Real Madrid já estava entrando em contato com ele e seu staff para tentar contratá-lo por 120 milhões de euros. O Real até fez a oferta, mas o Paris recusou. No meio disso, uma nova bomba surgiu no mundo do futebol. Após 20 anos, Messi deixava o Barcelona e se tornava um jogador livre, podendo assinar de graça com qualquer equipe. O Paris Saint-Germain estava com um projeto ousado de se tornar o maior time do mundo. E aquela era a oportunidade perfeita. Com a ajuda de Neymar, eles conseguiram contratar o Lionel Messi. Além disso, fizeram outras boas contratações para tornar o time do PSG uma verdadeira máquina. Sérgio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Nuno Mendes, Achraf Hakimi e mais alguns bons jogadores integraram a equipe do Paris. E logo no começo da temporada 2021-22, as primeiras tretas do time de craques começaram a surgir. Segundo o jornal L'Équipe, Mbappé foi o único que não gostou da contratação do Messi, porque ele já disputava o protagonismo do time com o Neymar e agora ia passar a disputar com o Messi também. O desejo dele era o de não renovar seu contrato com o PSG, mas assim que o argentino chegou no clube, os dois se cumprimentaram e mostraram que o clima dito pela mídia não era tão ruim assim. Bom, pelo menos ainda não. Todo mundo sabia que o Kylian queria sair do Paris. Isso ficou ainda mais evidente na apresentação do Messi, porque o Nasser Al-Khelaifi alfinetou o Mbappé falando isso. Ele quer um time competitivo, e eu acho que nós temos o time mais competitivo do mundo. Então não há desculpas para ele agora. Ele não pode fazer mais nada a não ser ficar. O descontentamento do francês ficou ainda mais evidente quando rolou o aniversário do Ander Herrera, jogador espanhol. Diversos jogadores do time estavam presentes, até os novos contratados, menos o Kylian Mbappé, que não quis comparecer. Kylian nunca se mostrou incomodado por não ter amizade com seus companheiros de equipe. Sobre isso ele disse: assim como o padeiro não se dá bem com todos os outros padeiros do mundo, você não precisa ter que jantar com seus companheiros todas as noites para vencer o jogo. No meio de muita polêmica, o time de estrelas do Paris entrou em campo e era o típico time que vencia, mas não convencia, e o clima com o Mbappé não estava dos melhores. Na partida contra o Strasbourg, ele foi vaiado pela torcida quando foi anunciado em campo. Na Champions League, pela fase de grupos contra o Manchester City, o Messi até fez um gol com a assistência dele, porém, nada disso fez com que eles criassem uma amizade. Mbappé estava em fim de contrato, estava enrolando para renovar e vivia praticamente isolado no elenco. Uma vez, em uma partida contra o Montpellier, ele foi flagrado pelas câmeras do Canal Plus, xingando o Neymar após ser substituído. O brasileiro tinha acabado de dar uma assistência para o Draxler, e Mbappé falou isso para o Gana Gueye sobre o brasileiro. Sim, esse vagabundo, ele não dá o passe para mim, se sou eu ele não toca. Isso virou polêmica lá na França na época. E alguns dias depois, o Mbappé deu uma entrevista para o jornal L'Équipe e confirmou toda a história. Sim, eu disse isso, vagabundo. São coisas que acontecem direto no futebol, só não podem perdurar. Já conversei com ele, Neymar. Não há ressentimento porque respeito o homem e o jogador. E o admiro pelo que ele é, disse Mbappé. Depois, os dois discutiram por uma cobrança de pênalti na partida contra o Olympique de Marseille. O Messi estava em uma seca de gols e o Neymar foi até o Mbappé para ele deixar o Messi para a cobrança. Só que o Mbappé negou o pedido, foi para a cobrança e converteu. Mbappé with an opportunity to score and no mistake from the French World Cup winner. Mas parece que o Neymar não gostou muito. Dias depois, durante um treino do Paris, algumas imagens do treino foram vazadas, e deu pra ver que os dois não se davam bem. O Mbappé espera por Neymar para fazer o exercício junto com ele, e ele só não esperava que o brasileiro não fosse querer fazer atividade junto com ele. O Ney deixou o Mbappé no vácuo e esperou até o último instante para fazer atividade junto com seu parceiro, o argentino Lionel Messi. Após olhar o constrangimento, um membro da comissão técnica foi até o Mbappé e fez atividade junto com ele para que o astro não ficasse sem ninguém.
Quando estava no comando do Chelsea, o Thomas Tuchel comentou sobre seu tempo no comando do Paris Saint-Germain e sobre as polêmicas envolvendo as estrelas do time. Ele disse: "É mais fácil treinar o Lukaku do que Neymar ou Mbappé. Em Paris, servi mais como ministro do esporte do que como técnico, e tinha que gerir família e amigos das estrelas. Dentro de campo, apesar dos bons resultados, o clima não era bom, e a prova para mostrar que eles ainda poderiam ser uma grande equipe aconteceu nas oitavas de final da Champions League. O Real Madrid não estava bem, e o Paris tinha um elenco de peso. Além disso, já existia toda aquela história de o Mbappé querer jogar no time merengue e as negociações teriam acontecido na janela de transferência. Então, o clima antes do jogo era de tensão. Na partida dentro do Parque dos Príncipes, era craque para tudo que é lado. O PSG amassou o Real Madrid, mas sofreu para marcar o gol no último lance do jogo, feito pelo Mbappé. Neymar, última bola do jogo pro Paris, toque de calcanhar para Mbappé. E vem-se embora o Paris. Mbappé passou no meio de dois, golaço! Craque, craque, cracaço! Um golaço e muita moral para jogar o jogo de volta lá no Santiago Bernabéu. O favoritismo era todo do Paris, e quando a partida começou, isso ficou ainda mais evidente. Os franceses botaram o time espanhol na roda. Kylian Mbappé marcou um belo gol ainda no primeiro tempo. Neymar, pro Mbappé correr, pra apostar a corrida, Mbappé, ele contra o Alaba, Mbappé, gol! Que fase! Como tá jogando! Kylian Mbappé! Aí, meu amigo, o que já era difícil para o Real ficou parecendo ser ainda pior. No segundo tempo, o Donatello marcou outro golaço, pena que estava impedido. Hakimi antecipou bem, pra Neymar, deu o tapa, mais um pro Mbappé! Mbappé pintou e golaço! Subiu a bandeira, o Mbappé fintou! O Courtois meteu um golaço, vamos ver, ó. Neymar tá adiantado. Só que aí, meu amigo, o Donnarumma fez merda, que o Benzema não perdoou. A partir daí, o Real conseguiu virar o jogo em apenas 17 minutos. É um prazer ter a sua companhia conosco aqui na TNT Sports. Se enroscou por lá, Donnarumma. Bola roubada, Vini Júnior pra trás, Benzema. Gol pra Modric. Ficou um pouco sem ângulo agora. Benzema, a condição é boa. Corre mais. Vini Júnior contra o Marquinhos. Deu rebote, Benzema. Minha Nossa Senhora. Com isso, o PSG foi eliminado da Liga dos Campeões em uma virada histórica. O trio Messi, Neymar e Mbappé, o famoso Três Mosqueteiros, não funcionou. Além disso, a mídia dizia que o Kylian estava irritado no vestiário do clube porque todo mundo por lá só falava em espanhol, e não francês. Havia uma mistura de jogadores sul-americanos e espanhóis. Com isso, poucos franceses estavam presentes. Depois da eliminação, a torcida do PSG não perdoou seus jogadores e fizeram diversos protestos contra eles, principalmente contra o trio de ataque. Passado a eliminação, Kylian estava jogando muito e marcando gol a rodo no campeonato francês. Corpo, Verratti na frente, Mbappé, Draxler na área, ele bate pro gol! Laço! Gol de Mbappé! Um golaço! Pela seleção francesa, a coisa não era diferente. O Donatello também estava jogando muito bem, e se preparando forte para a Copa do Mundo daquele ano. E aí ele vai pra jogada individual, linha de fundo, cruzamento pra trás, é pro Mbappé, dominou, ele gosta de bater! Gol! É de Kylian Mbappé! É uma pintura pra frente! Chegou a hora do Mbappé decidir se ficaria no Paris ou sairia para uma nova equipe. Mbappé queria sair, mas não queria ser de graça para não deixar o PSG na mão e sem grana. Só que o clube recusou todas as ofertas do Real Madrid e, com isso, Mbappé decidiu ficar porque o Sheik prometeu céus e terras para ele. Inclusive, a saída de Neymar para que o francês fosse o foco para o novo projeto do time segundo o jornal El País. O clima entre Kylian e o presidente não era dos melhores. Os dois trocavam farpas durante as entrevistas naquele período. Só que mesmo assim, Mbappé renovou por mais 2 anos com a possibilidade de extensão por mais 1 ano, até 2025 no total. Até o presidente da França, o Emmanuel Macron, se meteu no meio para que Kylian não saísse do Paris Saint-Germain.
Após tudo isso, Mbappé posou para fotos, festejou com a torcida e celebrou bastante. O salário dele se tornou o maior do elenco, cerca de 50 milhões de euros por temporada, além de um bônus por assinatura de 130 milhões. Ele se tornou o jogador mais bem pago do mundo. Após a renovação, o presidente do Real Madrid, o Florentino Pérez, falou isso. Pobre rapaz, já deve estar arrependido. Só que o ponto crucial nisso tudo é que o clube ofereceu a ele diversas regalias. Mbappé poderia opinar nas futuras contratações de jogadores e pessoas da comissão técnica. Tanto que assim que ele renovou, eles trocaram o diretor esportivo do clube. Saiu o brasileiro Leonardo para a entrada do Luiz Campos, que trabalhou com Mbappé na época do Mônaco. Durante o evento de renovação, ele causou polêmica porque disse que o futebol da América do Sul não era tão avançado quanto na Europa. E por causa disso, ele foi criticado por diversos jogadores latinos. Na América do Sul, o futebol não é tão avançado quanto na Europa. Por isso que quando você olha para as últimas Copas, sempre são os europeus que ganham, disse o francês. O Paris prometeu para o Mbappé que se livraria de Neymar por ele. Porém, eles não conseguiram vender o brasileiro para nenhum clube. Dessa forma, o PSG não conseguiu cumprir com a promessa. E 2 meses após a renovação de Kylian, o clube ativou a cláusula de renovação de Neymar, que estendia seu contrato por mais 2 anos, até 2027. Isso deixou o francês completamente furioso. Para ele, a falta de profissionalismo de Neymar prejudicava toda a equipe. No fim da temporada, Mbappé novamente foi o artilheiro do campeonato francês, e em toda a temporada foram 46 partidas, 39 gols e 26 assistências. So lonely, Mr. Lonely, I have nobody. Tête de Kylian Mbappé. Allez, Kylian! Kylian Mbappé! Com o começo da temporada 2022-23, o técnico Mauricio Pochettino deu adeus ao comando do PSG e o Christophe Galtier se tornou o novo comandante da equipe. Além disso, novas contratações chegaram e eles aparentavam estar ainda mais fortes. Só que ficou claro que quem mandaria no time dali em diante era o Mbappé. Ele estava cheio de regalias e o time teria que jogar para ele. Isso, segundo o jornalista Marcelo Beckler, da TNT Sports. Por causa disso, os outros jogadores ficaram irritados com ele, principalmente os jogadores sul-americanos. E Mbappé começou a ficar isolado no vestiário. Apenas o marroquino Hakimi era parceiro dele. Além disso, o Neymar começou a temporada a todo vapor. O brasileiro estava jogando muito e toda a equipe do Paris apoiava ele, o que certamente não agradou ao Kylian, que começou a pedir a saída de alguns jogadores, como Di Maria, o Paredes e o Icardi. Por esse motivo e pelas atitudes egoístas, o francês começou a perder a moral com os companheiros de equipe. O maior exemplo disso aconteceu na segunda partida da temporada, contra o Montpellier. Surgiu um pênalti ainda no primeiro tempo, e o Kylian Mbappé foi para a cobrança e perdeu. Autorização, tá autorizado, partiu pra bola, correu, Mbappé, bateu, defendeu Olin, defesa do goleiro Olin, tirando. Um tempo depois, no final do primeiro tempo, surgiu outro pênalti, e o Neymar pegou a bola para ir para a cobrança, só que o francês viu e foi até ele para pegar a bola. No caminho, Mbappé esbarrou de propósito no ombro do Messi. Depois, chegou até o Neymar e pediu a bola para bater o pênalti novamente. O Ney negou, e o Mbappé saiu de lá com cara de poucos amigos. Na cobrança, Neymar converteu. Lá vai o camisa 10 brasileiro. Ele correu, bateu e fez. Gol! Segundo o jornal Le Parisien, por causa disso, rolou uma grande treta no vestiário na hora do intervalo entre os jogadores. No segundo tempo, aconteceu uma das imagens mais chocantes de todas. Mbappé desistiu de uma jogada pela ponta esquerda porque o português Vitinha não passou a bola para ele. Algo simplesmente absurdo e inacreditável para um jogador de futebol. E isso virou polêmica no dia seguinte. No fim, Mbappé marcou um gol e o PSG venceu a partida por 5-2. Apenas o Hakimi foi lá comemorar com ele. Depois disso, Galtier deu uma entrevista e confirmou que o batedor oficial de pênaltis do time era o Kylian Mbappé. Apesar do péssimo ambiente nos bastidores, em campo, o time do PSG estava indo muito bem. Na estreia da Champions, eles enfrentaram a Juventus em casa. O Mbappé marcou 2 gols, um com o lindo passe do Neymar, de extrema categoria. Brasil na primeira fase da Copa. Neymar vem buscar a bola, por elevação para Mbappé! Apesar da vitória por 2-1 do PSG, o que chamou a atenção foi o gol perdido pelo Kylian. Ele foi fominha e não passou a bola para o Neymar, que estava livre na área. O Messi dominou de um lado para pegar do outro. Fez a finta do domínio. Vai Mbappé. Velocidade do Tartaruga.
jogo de volta, Mbappé marcou um de seus melhores gols na temporada. Se liga só. Alguns jogos da Champions, olha aí. Vamos ver o Mbappé, nossa senhora, agarrado, o Mbappé ficou de pé, perna direita, golaço! Gol! Que tentou puxar pela camisa, tentou de todo jeito parar o Tartaruga Ninja, não conseguiu! Enquanto isso, pela seleção francesa, ele também estava jogando muito e fazendo bonito. Se liga só nesse gol contra a Áustria. Olha a roubada da França, Giroud, daí pro Mbappé, no mano a mano, ele vai pra cima do zagueiro, cortou primeiro, abriu espaço, trouxe pro pé direito, a batida, golaço! Apesar de ser visto por muitos como um egoísta mimado, Kylian Mbappé nunca deixou dúvidas sobre seu talento com a bola nos pés. Ninguém teve dúvidas do quão genial ele é, mas o fato mesmo é que ele era conhecido por ser insuportável. Em setembro de 2022, uma conversa dele com o Hakimi na temporada passada acabou vazando. No túnel que dá acesso ao campo, ele falou isso para o marroquino. "Você viu o vídeo? Você tinha que me dar o passe." E o Hakimi respondeu: "Sim, me desculpe, eu vi. Não basta apenas se desculpar, você tem que me dar bons passes." Depois disso, antes da Copa do Mundo, o astro também causou polêmica na seleção porque ele não quis posar para as fotos com o elenco por causa dos seus direitos de imagem, segundo o jornal L'Equipe. Mas na Copa, meu amigo, o que ele fez foi cinema. Logo na estreia, uma assistência e um gol contra a Austrália. Contra a Dinamarca, vitória por 2-1 com 2 gols do Mbappé. Mbappé here as well to attack Denmark and look for Hernandez, who looks for Mbappé! A French break. Griezmann will pick it up, swirls it in for Mbappé! Once again he has his say. Nas oitavas de final contra a Polônia, a França venceu por 3-1. Kylian deu uma assistência e marcou 2 gols. Mbappé all of a sudden has room and uses it beautifully. Mbappé once again on the swivel. Oh, majestic, magical. Nas quartas contra a Inglaterra e na semifinal contra o Marrocos, ele não marcou gol ou deu assistência, mas deixou tudo para a grande final contra a Argentina. Era o duelo de Messi contra o Mbappé, França e Argentina. E existia toda aquela rivalidade desses dois jogadores por causa do que o Mbappé disse sobre as seleções europeias serem superiores às sul-americanas. E existia uma rivalidade ainda maior por conta das tretas internas no elenco do Paris Saint-Germain. Os dois camisa 10, lado a lado, se cumprimentando e prontos para fazer história. Só que em apenas 35 minutos do primeiro tempo, a Argentina já vencia por 2-0 com um gol de pênalti do Messi e um outro gol do Di Maria. Os jogadores foram pro intervalo, todos os franceses cabisbaixos, e o Mbappé falou isso no vestiário para motivar seus companheiros. C'est le match d'une vie. On peut pas faire pire. De toute façon, on peut pas faire pire parce que ce qu'on a fait. On retourne sur le terrain, sans les laisser jouer au con, sans on y va, on met un peu d'intensité, on rentre dans les duels et on fait autre chose, les gars. C'est une finale de Coupe du Monde. C'est fait. Ils ont mis 2 buts, on est mené 2 buts. Ah, on peut revenir, hein. Les gars, c'est tous les 4 ans, un truc comme ça. No segundo tempo, a coisa continuava difícil para os franceses, mas aos 35 da segunda etapa, o Kolo Muani foi derrubado na área e o pênalti foi marcado. Mbappé foi para a cobrança e não desperdiçou. Um minuto depois, isso aí aconteceu. Pro Mbappé de cabeça, ele toca no meio, tio Ran, devolveu o Mbappé! Golaço! Que isso? Gol! Ele é demais! Ele é histórico! Ele é
a história. Ele é Kylian Mbappé! Na prorrogação, o Messi fez mais um para a Argentina. Faltando apenas 2 minutos para o fim da partida, Mbappé riscou de fora da área e a bola bateu na mão do Montiel. Pênalti marcado e mais uma bola decisiva nos pés de Kylian Mbappé. – 3-3 no placar e hora das cobranças alternadas. Tanto o Messi quanto o Mbappé converteram suas cobranças. Porém, os franceses perderam 2 pênaltis e o último decisivo ficou nos pés do Montiel. E essa foi a reação dos dois camisa 10. Montiel. Fim de jogo. Argentina campeã mundial. Mbappé foi o artilheiro da Copa. Ele marcou 8 gols em 7 jogos. Mbappé é o 6º maior artilheiro em Copas do Mundo, com 12 gols em 14 jogos. Ele tem pelo menos mais 2 Copas pela frente, e o maior artilheiro da história é o Miroslav Klose, que tem 16 gols marcados. Após o fim da Copa do Mundo e o retorno do futebol no começo de 2023, ficou claro que muita coisa ia mudar no Paris Saint-Germain. 3 dias após a final da Copa, Kylian Mbappé já estava treinando no CT do time. O restante da temporada não teve nada demais. O Paris foi eliminado nas oitavas de final da Liga dos Campeões para o Bayern de Munique e vencendo apenas o Campeonato Francês de novo. Mbappé foi novamente o artilheiro e fez 43 partidas, 41 gols e 10 assistências. Well, Mbappé wasn't done there. A quite sensational ball from Sergio Ramos. And it was another brace for the Paris superstar. Neymar enjoyed it. Les collectifs sont réussis et permettent à Kylian Mbappé de marquer le premier but du match. La petite série de crochets dans la surface pour conclure cette action 1-0 dès la 6e minute. Kylian Mbappé rejoint avant le coup d'envoi de ce match par Alexandre Lacazette. Depois disso, o Messi avisou que não renovaria seu contrato e foi embora do PSG. Outros jogadores também se despediram, e até o técnico Christophe Galtier deixou o comando do time. Fora dos gramados, mais tretas entre Neymar e Mbappé. Durante as férias, o brasileiro começou a curtir postagens que falavam mal do francês, e sobre ele ter pedido a saída do brasileiro do Paris, que só não saiu porque não houve interessados. E aquilo selava o fim de uma amizade que poderia ter sido histórica, e também o fim de um dos trios de ataque mais temidos da história do futebol no papel, mas que em campo não vingou. Tínhamos um plano bem feito, seu miserável idiota. Tínhamos o Fring, um laboratório. Nós tínhamos tudo funcionando perfeitamente. Devia ter calado a boca, cozinhado e feito toda a grana que precisava. Era perfeito, mas não. Você tinha que estragar tudo. Você, seu orgulho e seu ego. Você tinha que ser o chefão. Se fizesse o seu trabalho e soubesse o seu lugar, estaríamos muito bem agora. Com o fim da temporada, as negociações entre Real Madrid e Kylian Mbappé se intensificaram ainda mais. Ele tinha mais um ano de contrato com o PSG e queria sair de qualquer jeito, mas os franceses não queriam vendê-lo e queriam que ele permanecesse no time. Mbappé deixou bem claro que queria sair e que se não fosse vendido, sairia de graça após o fim do contrato. Por conta disso, o jogador foi afastado da equipe de pré-temporada e começou a treinar com jogadores indesejados do time. A ideia era pressioná-lo para que ele estendesse seu contrato. O espanhol Luis Enrique assumiu o comando do PSG após a saída de Mauricio Pochettino e tinha a responsabilidade de botar a ordem na casa. Enquanto isso, Neymar estava jogando muito bem na pré-temporada, sendo o melhor jogador do time. O brasileiro estava tendo um começo mágico, mas não durou muito, porque ele foi vendido para o Al Hilal da Arábia Saudita. Com isso, Kylian Mbappé voltou aos treinos com o elenco principal do Paris Saint-Germain.
Detalhe para o sorriso no rosto dele, já que o Neymar estava de malas prontas para ir embora. Na despedida do brasileiro, eles se cumprimentaram com um certo clima azedo. Fim das polêmicas e uma grande missão pela frente para o Kylian: ganhar sozinho uma Liga dos Campeões para o PSG. E a temporada 2023-24 começou a todo vapor, e o astro francês fez diversos golaços. Hakimi, Moni dominou, tem Barcola, tem o Moni, levantamento para a área, para o Mbappé, bateu, vai fazer um golaço! Gol! France, Griezmann, back out with Klaus, plenty weight for the cross in white, Mbappé! Perfect start for France! This is Mbappé! O Bonucci, Richardson e Desmet, na frente o Ito, Mato Siva e o Darami. E a gente vendo o primeiro gol acontecendo. E lá foi Mbappé para fazer. Olha por cobertura, Mbappé! Gol! E olha a bola colocada, que golaço do Mbappé! Gol! Mbappé! Espanhol, e é nas costas do zagueiro, que lance! Mbappé dominou, saiu do goleiro, bateu! Gol! Com o Mbappé, ele vai bater pro gol! Ele até começou a fazer uma comemoração em referência ao seu novo chute. Se liga só na mão dele na hora de celebrar. O motivo disso é porque, ao invés de chutar no ângulo direito, ele pega o contrapé do goleiro no canto inferior esquerdo. Algo não muito comum de se ver, mas com o DNA da Mbappé. Botou na corrida, nas costas do Zubeldia, invadiu, bateu! Gol! Contra-ataque o Paris, Mbappé, pé direito dentro da área, bateu com desvio! Mbappé vai encarar o Tomori, Mbappé limpou, bateu! Gol! Só que o destaque de tudo ficou mesmo na Liga dos Campeões. Kylian marcou 8 gols na competição, e alguns chamaram muita atenção. O Paris passou pelo Real Sociedad nas oitavas e pegou o Barcelona nas quartas de final. O Barça vinha embalado e com muita moral depois de terem vencido o Napoli. Dentro do Parque dos Príncipes, o Paris, mesmo com a sua superioridade, perdeu por 3-2 com uma atuação apagada de Mbappé. Além disso, teve o agravante da treta entre Dembélé e o Barcelona, que deu ainda mais peso para a partida de volta. No segundo jogo dentro do Camp Nou, o bicho pegou. O Barça até abriu o placar e deixou as coisas ainda mais difíceis para os franceses, mas depois que o zagueiro Araújo foi expulso, o PSG cresceu e foi para cima. Eles conseguiram empatar e virar. E quando surgiu um pênalti, Mbappé chamou a responsabilidade e marcou. Autorizado! Lá vem! Mbappé! Gol! Depois, ele marcou mais um e fechou o caixão contra o Barça. O Ter Stegen voltando pro gol, pro Mbappé, pra matar, Ter Stegen! Voltou de primeira, Asensio! Ter Stegen de novo! Voltou Mbappé! Gol! Só que nas semifinais contra o Borussia Dortmund, Mbappé não fez bons jogos, não conseguiu carregar o time do Paris. O craque não apareceu na primeira partida e na segunda, a trave foi a principal inimiga do PSG. E com isso, a equipe perdeu os 2 jogos. Em sua última temporada pelo Paris, Kylian não conseguiu dar o tão sonhado título da Liga dos Campeões aos torcedores. Depois da eliminação, Mbappé fez mais um jogo pelo Campeonato Francês e se despediu do PSG.
Ao todo, Mbappé jogou 308 jogos pelo PSG, marcou 256 gols e deu 108 assistências. O moleque, com seus 25 anos, é hoje o maior artilheiro da história do clube e já tem mais de 300 gols na carreira. Na Eurocopa, Mbappé ainda não havia marcado nenhum gol, e os franceses para 2024 eram um dos favoritos. Depois de um choque na estreia, ele precisou usar uma máscara na cara e virou o verdadeiro Donatello. Imagina o quão brava a mãe dele deve ter ficado. No jogo contra a Polônia, ele desencantou e marcou seu primeiro gol em uma Euro. Toma pouca distância, autorizado, pé direito na batida! Gol! Os franceses chegaram até a semi, mas perderam para os espanhóis, que foram os campeões da competição. A temporada 2023-24 chegou ao fim, e ele teve 48 partidas, 44 gols e 10 assistências. Com o adeus ao Paris, todos já sabiam qual seria o destino do jogador francês, e ele finalmente realizou seu sonho de infância. Mbappé foi apresentado no Santiago Bernabéu e se tornou o novo jogador do Real Madrid. Ele sempre desejou atuar por essa equipe, e agora é um dos principais jogadores do time. Ele sabe que por lá a coisa é diferente, e existe muito respeito e hierarquia. O presidente Florentino Pérez nunca desistiu de sua contratação, e agora ele promete fazer história com a camisa 9 do maior time do mundo. Júnior deu tapa! Mbappé chegou um pouquinho atrasado, Bellingham dominou, limpou pro Mbappé, pintou!